Quero compartilhar nesse momento com você uma palavra de Deus, um entendimento que pode de repente fazer muita diferença em sua vida, assim como fez na minha. Imagine que você está com todo o seu corpo sujo de lama. Seu rosto está sujo, o seu corpo está sujo, o peitoral, as pernas, os pés, tudo sujo de lama, mas uma sujeira muito grave mesmo, uma sujeira muito pesada. Só que você não tem água o suficiente para limpar todo o seu corpo. Digamos que você tem apenas um balde ou meio balde de água, e aí, com esse pouco de água, você vai decidir que partes do corpo você vai deixar limpas. Que partes do corpo você vai deixar sujas? E aí? O que você faria? Limparia o rosto e deixaria o peitoral sujo? Limparia da cintura para baixo até os pés? Ou limparia da cintura para cima até o seu rosto? Provavelmente você limparia da cintura para cima. Suas mãos, seu peitoral, seu rosto. E a parte de baixo provavelmente você deixaria suja. Até porque aqui no seu rosto tem o nariz que sente o mau cheiro da lama. Aqui no seu rosto tem os seus olhos que precisam enxergar com mais clareza. O movimento dos olhos não podem ter o empecilho da lama que resseca. Então provavelmente você daria prioridade total ao seu rosto. E os seus pés, por exemplo, que pisa no chão, que é aquele condutor básico, né, em que você sustenta o seu corpo, provavelmente você deixaria por último ou até mesmo nem limparia. Quando Jesus limpa os pés dos discípulos, ele está dizendo uma mensagem, ele está deixando uma mensagem muito forte para todos nós. Que na verdade os nossos pés, na hierarquia do nosso corpo, ele talvez tenha o menor significado em termos de importância. A gente olha com um certo desprezo. Os meus pés vão calçar uma bota ou um sapato, então não precisa estar tão limpos. Se eu for para um evento, ninguém vai ficar olhando para os meus pés se estão bonitos ou se estão feios. Tanto eu como as outras pessoas não darão tanta importância para os pés. Já o meu rosto, o meu sorriso, o meu olhar, o meu cabelo que está acima, as pessoas olham de imediato, as pessoas no seu perfilamento, na maneira como elas olham para nós, elas olham diretamente para o nosso rosto, elas olham para a parte de cima. E aí, talvez um ou outro, raramente tem aquela pessoa que olha você da cabeça aos pés. Mas isso também não faz tanta diferença, né? Mas no geral os nossos pés são esquecidos. Eles podem ser camuflados, às vezes tem um mau cheiro ali, mas você dá um jeito, você coloca uma meia grossa, calça um sapato e ninguém vai perceber que o seu pé está sujo, ou de repente ele tem um problema crônico de mau odor. Só que Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos e falou: olha, vocês têm que fazer como eu estou fazendo. Os meus seguidores precisam lavar os pés uns dos outros. Ora, por que Jesus parou para lavar os pés, essa parte do corpo tão insignificante? Eu falo insignificante em termos de valorização, de percepção. Porém, os pés ele tem um significado muito importante na conjuntura do nosso corpo, evidentemente. Né? Sem os pés a gente não andaria, sem os pés a gente não sustentaria o nosso corpo. Porém, no grau de importância que a gente dá, evidentemente que ele fica por último. Então, Jesus está deixando uma mensagem muito forte, dizendo que, na verdade, aquilo que nós ignoramos precisa ser visto com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais amoroso. Isso vale para os nossos pés, evidentemente, no sentido figurado, mas isso quer dizer que nós olhamos para muitas pessoas à nossa volta que nós não damos a mínima importância. Nós não damos o mínimo valor. E Jesus está querendo dizer que nós precisamos olhar para essas pessoas também, porque elas têm um valor tão expressivo quanto nós.
Sabe, na sociedade, quando a gente olha para o mendigo, quando a gente olha para aquela mulher que é tão mal falada, que tem tanta má fama no bairro, e a gente olha com certo desprezo, com certo menosprezo. É disso que Jesus está falando. Nós precisamos olhar para essas pessoas, nós precisamos cuidar dessas pessoas e valorizar essas pessoas, assim como nós valorizamos qualquer outro membro da nossa família, qualquer familiar nosso, qualquer amigo nosso, porque todos têm a sua importância. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele queria dizer que nós devemos dar importância para as coisas que nós não olhamos direito, ou que nós olhamos com um olhar de desprezo, ou com um olhar que apenas ignora. Essa é a reflexão em termos de olhar para o próximo, em termos de comunidade, em que nós não devemos menosprezar as pessoas, em que nós não devemos olhar uns para os outros colocando graus de valor, níveis de valor em cada pessoa. Esse aqui vale mais, esse aqui vale menos, aquele ali vale o dobro daquele outro. Jesus quer quebrar esse tipo de pensamento que às vezes predomina na sociedade. Esse é o ponto de partida da reflexão que eu pego para que a gente entenda as nossas relações entre irmãos. Nós precisamos dar importância para as pessoas que são líderes, que são poderosas, que têm influência, mas ao mesmo tempo nós devemos ouvir, dar atenção e dar importância para as pessoas que nós olhamos e achamos que elas não são tão influentes, que elas não têm tanta importância na conjuntura social. Porque nós não devemos fazer acepção de pessoas, a própria Bíblia nos ensina isso. Então, precisamos quebrar esse tipo de pensamento, esses paradigmas que nós temos enraizados na nossa maneira de enxergar as pessoas. Um outro sentido dessa palavra é que nós devemos olhar para nós mesmos. Olhando para dentro de nós, que sentido tem esse ato de lavar os pés? Às vezes a gente corrige erros nossos, aqueles erros que nos expõem mais, aqueles erros que são mais visíveis, aqueles erros que ameaçam mais a nossa imagem diante da sociedade. Imagine que você aí deve pensar quantos erros você tem, quantas dificuldades você tem no seu caráter, tantas coisas você precisa superar. E aí você vai, digamos, listando os pecados que você comete, e aqueles pecados que te expõem mais diante das pessoas, que te ridicularizam mais, esses são os pecados que você dá mais importância para que você corrija-os e eles não mais aconteçam, que você não mais os cometa, para que isso não afete a tua imagem, para que as pessoas não tenham um olhar de julgamento contra você. Já aqueles pecados que estão lá na linha de baixo, que estão lá no íntimo, que estão lá no escondido, talvez nós não damos tanta importância para eles. E aí a cerimônia, o ato de lavar os pés, significa também ir lá naquele pecado que às vezes a gente acha que não tem tanta influência em nossa imagem, que não tem tanta influência em nossa vida, e nós precisamos ir lá tratá-lo, tirá-lo do ambiente escondido, trazer para a luz do Evangelho que está dentro de nós, e assim nós possamos encará-lo e transformá-lo, para que nós sejamos transformados e que nós tenhamos a nossa casa interior mais iluminada, para que não haja esconderijos, para que não haja aquele empurra do erro lá para aquele lado. Não, esse aqui eu consigo lidar com ele, esse aqui eu consigo controlar, esse aqui ninguém vai ver, esse aqui minha esposa, esse aqui meus irmãos, minha família, a igreja não vai ver, então ele pode ficar aqui, eu posso guardá-lo, eu posso nutri-lo, eu posso escondê-lo, isso aqui nunca vai me afetar. Mas é engano nosso, porque nos afeta espiritualmente, nos afeta quando se trata da nossa intimidade com Deus, nos afeta quando se trata
de nós crescermos em sabedoria, crescermos em amor, crescermos em entendimento do Evangelho. Sim, esses pecados fazem diferença, sim. Não é só o pecado grande, não é só o pecado que me expõe, não é só o pecado das minhas palavras e das minhas atitudes. Às vezes o pecado do hábito, daquele pensamento repetitivo, aquela maneira de enxergar a vida que você pensa que só você sabe, mas aquilo tem alterado você, sim. Tem nos alterado para nos tornarmos pessoas piores, pessoas que desagradam a Deus em muitas coisas. É a maneira como a gente interpreta a vida, é a maneira como a gente olha para as pessoas, é a maneira como a gente olha para si mesmo. Quantas e quantas pessoas não estão aí totalmente resolvidas com a sociedade, mas não estão resolvidas consigo mesmo. As pessoas olham para ela e dizem, ela é ótima, ela é do bem, ela é uma pessoa resolvida, mas quando ela olha para dentro dela, e se as pessoas olhassem para dentro dela, iam ver que ela na verdade não é resolvida coisa nenhuma. Ela tem muitas frustrações guardadas, muitas mágoas que estão ali que ninguém sabe, que às vezes afeta a vida dela de um jeito que ela nem percebe. É um perdão que não foi liberado, é uma maneira de enxergar a vida com trauma que ela nunca conseguiu se resolver, que ela nunca conseguiu se libertar. Então, lavar os pés significa nessas duas vias, né? Tem esse entendimento por essas duas vias das relações em que a gente dá menos importância para as pessoas que a gente julga serem menos importantes, a gente dá menos valor para as pessoas que a gente vê que elas não têm valor. A gente sai escalonando os valores das pessoas. Lavar os pés é dar importância para aqueles que a gente vê como não importantes, e assim a gente muda o nosso pensamento para que a gente vê importância sim, para que a gente vê que Jesus morreu por ela também, e ela tem um valor inestimável. Lava-pés significa também eu olhar para dentro de mim e tirar aquele pecado que eu considero pequeno, que eu considero inexpressivo, que eu considero pouco importante, e eu vou lá tratá-lo também. Então lava-pés é olhar para todo o nosso corpo de maneira igual, de maneira a valorizar todo ele. Lava-pés é olhar para os nossos irmãos, dando importância devida a todos eles, porque Jesus morreu por todos. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você e que serve para todos nós.